Pronto. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos todos aqui presencialmente, nossos amigos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes, sejam bem-vindos. Ontem nós tivemos a última palestra do mês no trabalho de terça-feira à noite. O tema foi Experiência Individual do Sofrimento. Quem nos falou foi a Lucy Godoy. Hoje, 29 de julho, nós estamos aguardando o nosso palestrante, o senhor Cássio Branco de Araújo, vai nos falar sobre os animais e o espiritismo. Um tema muito interessante, né? Nós tivemos o primeiro almoço aqui sábado, do meio-dia às 14 horas. Tivemos uma palestra musical, foi muito, muito boa. Quem tiver a oportunidade de poder vir, pode assistir essa palestra pelo YouTube. O YouTube é SEAC Lapa. Você vê todas as nossas palestras dos trabalhos e as palestras mensais também. E os quadradinhos de lá nós continuamos, né? Nossa campanha permanente. Aceitamos também doações de roupas, sapatos, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos. Doações em dinheiro, quem puder e quiser doar, pode ser via Pix. E se quiser se associar ao SEAC, as contribuições mensais são a partir de R$30. Foi melhor. Arrecadação. Nós estamos arrecadando tampinhas e lápis das latas para o Instituto Amor Rosa, que trabalha com pessoas com câncer. Tampas plásticas, os lápis metálicos, notas fiscais, desde que a gente não coloque o CPF. Atendimento fraterno, quem quiser conversar, tiver algum problema, quiser direcionar o passe de tratamento, que a gente faz o primeiro passe, e quem está em tratamento volta para tomar o segundo. Então, a gente pede para chegar uma meia hora antes, a gente tem pessoas aqui para receber, nós temos uma sala para isso, né? E a distância nós estamos fazendo pelo WhatsApp ou com a nossa secretária. A gente faz um trabalho à distância, depois que termina esse nosso trabalho, nós nos reunimos e fazemos as orações à distância. Livros seminovos, nós temos para venda ali na biblioteca, tem a biblioteca circulante. O que mais? O YouTube eu já falei, SEAC Lapa, vídeos das palestras, e evangelho realizado no SEAC. E nós estamos também agora, momentos com o SEAC. Vocês também podem ver isso daí, muito bacana, uns 15 minutos, sim, né? Por aí. É a Cláudia, o Celino e o Bruno, E o Bruno, né? isso. Cada um falando De um livro. O Celino está falando sobre o céu e o inferno, a Cláudia é o Fonte Viva, o Bruno, você falou. O Bruno, acho que é Jesus no Lar. Tá. Muito legal. Nós ainda temos as canecas a R$40, são essas daqui, ó. Tem com outras estampas também. Tem ali na secretaria. Os nomes já falou. E o Evangelho no Lar. Alguém aqui não sabe como faz o Evangelho no Lar? Se precisar, a Cristina depois dá um folhetinho. Se o senhor quiser, nós orientamos para fazer o Evangelho no Lar, que vai modificando as vibrações dentro do lar, vai atraindo bons fluidos. É muito importante a gente conseguir fazer isso uma vez por semana, sempre no mesmo horário. E nós temos um folheto de explicação. Então, agora nós vamos ver se a gente faz a nossa oração inicial, iniciamos a nossa palestra. Vamos assim elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por nós termos chegado aqui, agradecer ao Socorro Espiritual para o nosso trabalho, a equipe da professora Menezes, e que possamos ter uma boa palestra, que nós possamos sair daqui mais iluminados, né, com mais conceitos da nossa doutrina, e assim seja. Vamos fazer então a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nesse momento, se o senhor pudesse se apresentar aí, por favor. Chegou o nosso palestrante. Ah, sim. Boa tarde, acho que eu cumprimentei a quase todos, mas aqueles que eu ainda não cumprimentei, boa tarde. Eu, antes de mais nada, eu quero fazer um manifesto bem desagradável contra essa senhora. Me disseram que eu tinha aqui 2 horas e 40 para falar. Ela já me deu por 10 minutos. Posso ficar até assim? 5-1. Eu gosto de... Mas tem gente que está preocupada. Meu amigo, eu só estou brincando, tá? Parece que o senhor aqui está pela primeira vez. Eu sou um brincalhão nada, não se preocupe. Eu não vou demorar 4 horas, não. Só 3 horas e 45 eu resolvo o problema. Mas essa senhora tal de Dona Cleide, não sei se vocês já ouviram falar nela, falaram que o plano espiritual já está aqui nos orientando. Fiquem tranquilos, vocês não estão sentados no colo de nenhum e não tem nenhum deles sentado no colo de vocês. Pode ficar tranquilo que isso não está acontecendo. Eu tenho por hábito começar todas as vezes esse tipo de bate-papo dizendo paz a todos. Quem é que tem pet aí? Eu tenho. Todo mundo tem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os animais, né? Vamos falar sobre os elefantes, os leões. Alguém tem algum desses bichos em casa ou não? Não? Então vamos baixar um pouquinho mais a bola, vamos voltar a falar sobre alguma coisa mais, menos grande. Mas a gente sabe que para falar sobre os animais, nós fomos buscar na doutrina alguma coisa. E nós fomos lá no livro dos Espíritos, na questão 592, onde são feitas algumas considerações sobre os animais, né? E essa questão 592, ela começa, bem no comecinho dela, ela fala que, de uma forma até jocosa, né, como eu estou colocando ali, que alguns animais são mais inteligentes do que os humanos. Não sei. O livro dos Espíritos começa a questão 592 dizendo isso, quer dizer, eles devem ter alguma razão para dizer isso. Eles falam de uma forma jocosa aqui, né? Então, a gente sabe que o homem, em algumas oportunidades, se rebaixa tanto que são piores do que os animais, né? É por isso que a gente vai verificando esse tipo de coisa, né? Nós, homens que eu digo ser humano, né, é movido pela inteligência. Já os animais são movidos pelo instinto, né? E independente de como cada um deles é criado, eles têm dentro deles esse instinto que eles carregam pela vida toda. A gente tem uma ideia, um filhote de passarinho, por exemplo, você tira ele no ninho, cria ele dentro de uma gaiola ou dentro da sua casa e tal. No dia que ele vai fazer a sua reprodução, ele faz um ninho exatamente igual todos os seus pais fizeram, sem nunca ter nenhum contato com os pais e nunca ter visto como aquilo era feito. Eles simplesmente, por uma questão chamada instinto, eles fazem um ninho exatamente dessa mesma maneira, né? O homem já não, o homem já tem o livre-arbítrio, né? E o que é o livre-arbítrio, né? Cada um de nós vai para onde quer, faz o que quer, né? O animal já não, né? A gente sabe que o livre-arbítrio a gente tem a possibilidade de fazer o que quer. Ninguém nos impede. Eu digo sempre, a gente às vezes está numa indecisão, tem 2 estradas, né? Uma à direita, a outra à esquerda. A gente olha na direita, tem uma moça bonita, fala, não, mas o nosso mentor fala assim, vai pela esquerda, mas a gente diz, mas a moça bonita está na direita e vai pela direita e se arrebenta todo. Quer dizer, é o livre-arbítrio que a gente tem. O mentor está sempre nos avisando, mas nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser, em todos os sentidos, né? Mas os animais fazem pelo instinto, ou seja, pela constante repetição. Eles são ensinados a fazer determinadas coisas pela constante repetição. A gente vai ver isso aí nos circos, né, que os animais fazem determinadas coisas, que a gente diz, puxa, como é que o animal fez isso? Pela repetição, né? Dentro da nossa casa, a gente habitua os nossos animais a determinadas coisas,
Toda manhã eu tomo iogurte. Eu tenho uma gata que toma iogurte também, né? Então, quando eu mexo o iogurte, ela está onde estiver, eu mexo o iogurte, plém, 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 aquele barulhinho da colher no copo, ela de onde estiver vem, porque sabe que eu tenho o pratinho dela, que eu dou uma colherada de iogurte para minha gata. Quer dizer, são aquelas coisas que, pela repetição, ela vai acostumando e continua seguindo, né? Uma pergunta que todo mundo faz, né? O animal tem alma? É uma pergunta que a gente ouve com muita constância, né? Tem, viu, gente? Então nós fomos buscar essa resposta num cara que entende mais do que eu, viu, sobre isso. O tal de Chico Xavier, vocês já ouviram falar nele? O tal de Chico Xavier? O Chico Xavier, ele fala que todos os animais, ou todo ser vivo, tem alma. Os animais têm uma alma inferior à nossa, quer dizer, não é no grau de evolução que nós tem o nosso espírito, a nossa alma, né? E ele sabe que a gente não pode colocar nunca o nosso espírito com aquela do animal, que são menos evoluídos do que a gente, então não podem ser colocados num pé de igualdade, né? Nós que estamos encarnados, nós temos doença, nós temos os problemas, nós temos os nossos acidentes, nós temos uma série de coisas, né? É a lei de causa e efeito. Isso tudo que a gente sofre enquanto encarnado, a gente vai ver que os animais também têm uma outra forma. Eles sofrem maus tratos, têm câncer, agonizam de fome em alguns casos. E o que a senhora não quer, meu filho? Não, ela está com frio. Quem está com frio, né? Então tá bom, fecha. Fecha o ventilador. Mas se os animais, isso aqui, nós temos tudo isso, o ser humano tem tudo isso, porque ele está resgatando alguma coisa do passado, né? E os animais que não têm que resgatar nada, por que tem tudo isso, né? Por que é permitido, Deus permite que eles sofram tanto nesse sentido, né? A gente acha estranho isso, né? Se o homem sofre porque está resgatando alguma coisa do passado, e o animal que não tem um passado? Quer dizer, ele não tem que resgatar absolutamente nada. Então vem a pergunta, por que os animais sofrem? Essa pergunta, nós temos que encontrar uma justificativa para isso, né? E a gente foi buscar, então, um tal de Kardec também, não sei se vocês já ouviram falar, né? Em meados do século XIX, ele nos trouxe 5 livros que formam o Pentateuco Espírita, que é a base da nossa doutrina. Tudo aquilo que nós precisamos encontrar, nós vamos encontrar no Pentateuco Espírita, né? E ele diz, poxa, Deus é justo, é sábio, por que ele ia criar alguma coisa que não tivesse uma razão, né? Tudo tem que ter uma razão, né? Uma razão lógica, porque se Deus criou, Deus fez tudo isso, tem que ter uma razão lógica, porque Deus não criaria absolutamente nada que não tivesse uma lógica. Porém, o Kardec não define por quê. Ele vai além. Ele fala que muitas coisas nós vamos ter o conhecimento, nós vamos aprender um dia. Quando a nossa evolução estiver muito mais elevada do que está hoje. E tem algumas coisas que a gente às vezes sente e diz, por quê? E não acha uma resposta nítida e clara para a gente. Porque ainda nós não evoluímos ao ponto de entender aquilo. Quem nos disse isso foi o Kardec, hein, gente? Quando ele colocou no papel tudo aquilo que ele recebeu do plano espiritual, e escreveu os 5 livros, né? Nós sabemos que um dia nós vamos entender tudo isso. Um dia vai chegar que nós vamos ter o conhecimento para entender determinadas coisas, não só esse problema, mas determinadas coisas que hoje ainda nós não entendemos, né? O Espiritismo tipifica a dor de 3 formas. A dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Isso para a gente ter uma ideia da dor, né? Então, o que é dor expiação, né? É aquilo que nós sofremos para pagar aquilo que nós fizemos lá no passado. Porque cada um de vocês, hoje, quase já tem asinha, né? Hoje vocês estão no ponto mais alto da sua evolução. Mas será que vocês sempre foram evolutivos assim? Quantas vezes cada um de vocês já encarnou e desencarnou? Meu amigo Venceslau deve ter desencarnado umas 300 milhões de vezes, né? Eu também, não penso que é só você não, Venceslau. Nós todos já encarnamos e desencarnamos. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, eu digo sempre, nós já devemos ter dado paulada em cabeça de nossa alma
arrastado a mulher pelo cabelo. Eu fui arrastado pela minha, tranquilamente. Não tenho a menor dúvida, né? Mas nós já vivemos nessa fase de sem evolução ainda, uma evolução muito pequena nesse sentido. E nós estamos evoluindo, né? Nós estamos evoluindo e tal, mas nós temos alguma coisa para resgatar lá de trás, né? É aquela história, um troço chamado lei de causa e efeito, né? Se eu der uma burdoada na orelha da Cleide aqui, um dia eu vou ter que resgatar isso. Eu posso até não receber uma burdoada igual, mas eu vou receber um pisão, vou receber... Mas eu vou sofrer uma consequência parecida com aquela que eu provoquei. E tudo aquilo que nós provocamos na vida, nós vamos ter que um dia resgatar. Por isso que nós estamos ainda vivendo nesse planeta de expiação e provas, né? Mas, e a dor é evolução, né? É aquela que cada um de nós, seres humanos e até os animais, sentem porque se nós não sentíssemos dor, nós iríamos morrer. Vocês já imaginaram? Eu não sei o que é dor. Um dia põe o dedo na vela, aquilo me queima, eu percebi que fogo machuca. Aí se eu não fizesse isso, um dia eu vou ver uma fogueira, eu vou ver como é bonita a fogueira, eu vou entrar dentro dela e eu morro. Então, a dor é uma forma de nos brecar e fazer com que a gente tome cuidado para que não haja de forma destemperada em todos os sentidos, né? E depois a dor auxílio, que é aquela dos cobaias, né? Que são usados para fazer com que alguma coisa seja benéfica para nós seres humanos. Isso é aqui, os 3 tipos de dor, né? São os procedimentos médicos, né, que fazem esse tipo de procedimento. Então, a gente sabe que quando o animal sofre, independente de qualquer coisa, o dono desse animal não sofre junto. Se já tiver um cachorrinho, um gatinho, um bichinho qualquer, que quando morre a gente chora mais do que qualquer coisa, porque aquilo passa a fazer parte da nossa família, e a gente sente aquilo de um carinho tão grande, que a gente sofre muito. E esse sofrimento, geralmente, é para a gente resgatar alguma coisa que nós aprontamos no passado, né? Quando a gente perde um cachorrinho que a gente viveu com ele aí 20 anos, a gente sofre tanto, né? Será que nós não matamos um cachorro lá atrás? Então a gente tem que entender exatamente, né? Outra pergunta que nos fazem, né? O animal pode reencarnar com outra espécie? Eu tinha um cachorrinho que morreu, será que ele pode reencarnar como leão, como, sei lá, como girafa, como qualquer outro bicho? Seria, se o animal voltasse a ser um animal selvagem, ele estaria retroagindo. E a gente sabe que ninguém retroage em nenhum sentido. Então, a gente sabe que todos os animais que a gente tem sempre reencarnarão na mesma espécie. O que eu digo aí, né? O cachorro vai reencarnar como um cachorro, pode ser de outra raça, tal, mas sempre como um cachorro. O gato não vai reencarnar nunca como um leão, viu? Pode ficar tranquilo, ele vai reencarnar sempre como um animal da mesma espécie. Sempre um pouquinho mais evoluído, mas sempre da mesma espécie, né? Outra pergunta, né? O homem pode reencarnar no corpo de um animal? Será que eu, quando reencarnar, vou ser um burro? Será que pode? Né? Então vamos tentar, né? Isso, quem trouxe isso para a gente é alguma coisa que nós chamamos de, a doutrina entende esse sistema que chama metempsicose, que era exatamente alguma coisa que faria com que o nosso espírito retroagisse. E nós sabemos que nós não retroagimos nunca como espírito, em nenhum sentido. Essa ideia da metapsicose surgiu exatamente dizendo que o homem podia reencarnar como um animal ou vice-versa. Quer dizer, um animal poderia reencarnar, né? Vocês já perceberam que o rio nunca volta para a sua nascente? Ele corre, vai para o mar, mas nunca volta para a sua nascente em nenhum sentido. A água não volta nunca para a sua nascente. Então, a gente sabe disso, né? O Emmanuel explica que essa metapsicose foi criada pelos egípcios, porque eles teoricamente vieram de outros planetas, foram expulsos de outros planetas, né? E eles tiveram assim uma expulsão obscura, e eles usavam isso exatamente como uma forma de intimidar aqueles que
não tinham uma conduta dentro daquilo que eles pretendiam. Então os sacerdotes e os faraós faziam exatamente isso para botar medo nas pessoas. Se você não seguir tudo aquilo que eu estou mandando, você vai virar urubu, sei lá. Que bicho, né? Não sei se tinha urubu naquela época, mas vai virar um bicho qualquer, né? Então, os deuses daquela época eram colocados à frente disso, e disse, olha, se você não vier, o Deus vai te fazer virar um bicho qualquer. Então eles tinham muito medo e eles obedeciam os sacerdotes e os faraós nesse sentido, né? E o Chico também nos informa que o animal, quando é tratado com carinho, quando é tratado com carinho que a gente tem com o animal, mesmo depois do desencarne, ele pode permanecer do nosso lado, às vezes por anos, para que a gente possa, entender, não sofrer que eles, inclusive, e a gente não sofra tanto com a separação. Às vezes a gente tem um bicho por muito tempo, de vez em quando, ele já foi embora, de vez em quando a gente olha assim, e, puxa vida, será que era ele que passou ali? Quer dizer, de fato, é esse bichinho que está nos acompanhando por alguns anos, inclusive, para que a gente não sofra, né? E quando eles morrem, a reencarnação deles normalmente vem dentro da mesma família, dentro dos junto com os mesmos donos. Às vezes com um cachorrinho pequenininho, vem com um cachorro grande, ou vice-versa, é um gato, vem com outro gato, mas independente de qualquer coisa, eles voltam para trazer alegria para a gente. Então, aquele cachorrinho que morreu, se a gente daqui a um tempo adotar um outro cachorro, provavelmente pode ser esse mesmo cachorro, ou o mesmo gato, ou o mesmo bicho que a gente possa ter, né? A gente sabe que isso é uma possibilidade deles estarem evoluindo, né? O Chico, né, fala que quando o animal desencarna, existe uma forma tal que eles são colocados num local específico e reencarnam muito depressa. Eles têm a possibilidade de encarnar muito depressa. Eles ficam muito pouco tempo na erraticidade. A erraticidade é aquele período depois que a gente bate as botas, né? É o período entre uma encarnação e outra que a gente passa do lado dela, né? Essa é a erraticidade. Passa sem ouvir as motocicletas passar e a gente passa do lado dela. Mas a gente sabe que esse tempo que a gente passa do lado dela, ou seja, na erraticidade, pode ser meses, anos, e o Chico fala que pode ser até séculos. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava com desobsessão, e eu estava conversando com o espírito. Quando eu comecei a conversar com ele, ele falou, cadê minha cabeça? Eu falei, cara, tua cabeça está aí, põe a mão que você vai ver. O médium botou a mão, ué, como é que a minha cabeça está aqui? Eu estava numa batalha, um cidadão me deu uma machadada, cortou minha cabeça. Olha quantos séculos esse cara está perdido. Esse espírito está perdido há muitos séculos, né? Então a gente vai ver que pode ficar um tempo indeterminado a encarnar. O Chico fala também que existe uma média, mas o Chico fala logo em seguida, não existe regra geral no espiritismo. Ele fala que de uma encarnação para outra, um ser humano normal deve demorar de 150 a 250 anos. Mas ele fala também que ele conheceu uma mulher, ele conheceu vivo uma mulher que desencarnou e depois voltou a reencarnar numa outra mulher e ele conheceu, ou seja, um período muito curto de tempo. Então, não existe regra geral. O Chico diz, no Espiritismo não existe regra geral. Não é porque eu estou dizendo que é 150, 250, que todos vão demorar esse período. Tem pessoas, tem espíritos que demoram mais de um século para reencarnar. Tem espíritos que já morreram há muito tempo e até hoje não reencarnaram, né? A gente sabe disso. Agora, a reencarnação da criança geralmente é muito mais rápida, né? Isso a gente sabe disso, né? E outra pergunta, né? E os veterinários, quando fazem eutanásia, eu conheço os veterinários que de vez em quando fazem eutanásia, né? Puxa vida, coitadinho do bicho, né? Será que é coitadinho? A gente sabe que quando o animal não tem como se recuperar, está sofrendo, a gente tem que levar numa pessoa específica, que é o veterinário,
que vai simplesmente fazer com que esse animal durma, para depois então aplicar alguma coisa que ele desencarna. Estou certo, doutora? Foi assim que funciona? Não dá uma paulada na cabeça. Não. Tá bom. Então a gente sabe que o Espiritismo fala que desde que a coisa seja de uma forma, através de um veterinário que é competente para isso, pode ser feito. Um dia eu abri para perguntas, eu fiz uma palestra, e uma senhora falou assim, e a eutanásia? Tem castigo para quem faz a eutanásia? Eu dei essa resposta, expliquei, né? Ela falou, graças a Deus, eu estava tão preocupada porque eu mandei fazer eutanásia do meu bichinho, quer dizer, eu estava tão preocupada que eu era culpada. Não é, não. Quando não existe outra saída e o animal está sofrendo, para que deixar o animal sofrendo? E a gente sabe que o animal não precisa resgatar. O ser humano, sim, esse tem que ficar até o fim. Está na UTI, não pode tirar os aparelhos, não, tem que deixar ele porque ele está resgatando alguma coisa que ele aprontou até o fim. Isso não é nada nesse sentido, acho que nem está aí, né? A gente sabe que os animais, de um modo geral, né, não tem problema de vidas passadas, então pode ocorrer isso, né? A gente sabe, é o que eu falei, né, o ser humano tem que resgatar tudo, né? Então não adianta a gente querer apagar o cidadão que está doente e tal, está com uma doença incurada, mata o bicho, não pode, né? Porque a gente sabe que se ele está ainda vivo é porque ele está resgatando alguma coisa, e ele tem que resgatar tudo aquilo que ele pode resgatar nessa encarnação, para depois então voltar lá sem essa carga, né? É o que eu digo aí, né? Que a eutanásia no ser humano é permitido, quando existe um animal é permitido, mas não pode mudar, ou seja, não pode ser normal, né? Dá para terminar esse bate-papo, já que eu estou já um tempinho falando com vocês, já deve estar todo mundo com sono, eu vou contar uma historinha, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a historinha daquela boneca do Chico Xavier? Não. Conhece, né, Eliana? É. Conheço. Então não preciso contar, posso ir embora? Não, eu Não, não, ele que não não, conhece. não. né? O Chico tinha uma cachorrinha que chamava Boneca, né? E essa cachorrinha era muito ligada a ele, né? E toda vez que ele chegava, a cadelinha pulava no colo dele, o lambia todo, fazia uma festa, né? E ele então dizia para essa cachorrinha, para a boneca, boneca, eu estou com pulga. E a boneca de pronto enfiava o focinho no peito dele, como se caçasse as pulgas, né? E lambia o peito dele, né? Nesse sentido. Mas a boneca ficou velha e morreu, né? Ele então pegou, enrolou ela num chale que ele tinha ganho, era um chale até bonito, ele enrolou ela nesse chale, foi para o fundo do quintal, enterrou e chorou muito com a morte da boneca, né? Em todos os sentidos. Mas um casal de amigos aqui de São Paulo, por sinal, sentiram que ele sofreu muito com essa perda da cachorrinha boneca. Então, um dia ele estava em São Paulo, resolvendo dar-lhe uma nova cachorrinha. Uma parecida com a boneca, não era igual não, mas era parecida com a boneca, né? Então, ainda era numa casa espírita, estavam todos reunidos, e alguém veio com a cachorrinha enrolada no cobertor e mostrou a cachorrinha passou de mão em mão, inclusive, até que o Chico entrou na sala, e quando o Chico entrou na sala, botaram a cachorrinha no colo dele, né? Então, de pronto a cachorrinha começou a se agitar, lamber ele todo, em todos os sentidos, aí o Chico falou, boneca, eu estou com pulga. A cachorrinha, sem que houvesse qualquer coisa, enfiou o focinho no peito dele e começou a caçar as pulgas, é claro, né? Fazer a mesma coisa que a boneca fazia. E das pessoas que estavam lá no centro falou, poxa, será que a boneca está aqui, Chico? É a boneca, Chico? E o Chico então deu uma explicação, né? Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos a sua falta. A boneca está aqui sim, e ela está ensinando a outra filhota os hábitos que lhe eram agradáveis, né? Nós, seres humanos, né, procuramos, nós estamos aqui para auxiliar o progresso dos animais, né? Da mesma forma que aqueles espíritos elevados, os anjos, nos auxiliam na nossa elevação. Da mesma forma que a gente ajuda um animal, o plano espiritual tem espíritos maiores, anjos, que nos ajudam a crescer em todos os sentidos, né?
E ele diz mais, né? Por isso quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza quem chuta e maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Então eu termino dizendo, e como nós sabemos amar, nós todos sabemos amar, nós vamos ajudar e querer bem todos os animais, sendo nossos ou não. Isso basicamente era o que eu tinha para trazer para vocês, e agora eu abro para perguntas. Sobre o termo, sobre o espiritismo. Se eu não souber, vou buscar quem sabe. Não, eu só comentar que eu tive uma cachorrinha que morreu outro ano novo, uns dias antes. 28 de dezembro. Aí quando foi 25 de janeiro, a gente estava tudo reunido, a família na praia. A minha neta acordou e falou: gente, eu vi a Luli embaixo da mesa, aniversário do meu marido, né? E ela não tá doentinha como estava, ela tá bem fortinha e iluminada. Então ela estava ali. Você vê, eles permitiram. Porque a cachorra às vezes fica um tempo junto à Fica família, um tempo. exatamente para que ela não sofra e nós não soframos. Nós não temos condição de enxergar, mas a sua neta, que idade tinha? 9. Ainda tinha condição de enxergar. Nossa, Ela mas viu a todo cachorrinha. mundo se emocionou, porque realmente ela descreveu a cena, né? Muito legal isso. E a gente sabe que isso acontece de fato. Não é só com a sua netinha, mas isso acontece de fato. Continuo ouvindo perguntas. Se vocês não fizerem pergunta, eles não me pagam, gente. Por favor. Então não faz, você economiza. Economiza, né? Então, como seria a evolução dos animais? Se cachorro nascendo como cachorro, que é um cachorro mais dócil, depois um cachorro mais... Exato, que vai evoluindo, às vezes pela própria raça, pela própria coisa. Porque tem, eu tenho 2 gatos hoje em casa, 2 gatas, né? Que são mais ou menos... Tem uma delas que você botar a mão, ela te morde. Cachorro morde, né? Mas meu gato morde, né? Não morde? A vida é brava. A outra é mais mansa, mas a vida é brava. Chama vida essa minha gata. Eu tinha, há um tempo atrás, 4 gatos persas. Você fazia o que queria com eles. Já estavam mais evoluídos. Não é porque eram persa e esses são vira-lata. Não é esses que eu tenho agora são vira-lata. Vira-lata é um doce de bicho, né? Todo vira-lata é gostoso. Então é um problema de evolutivo, sempre dentro da mesma raça. Um nasce como um cachorro pequenininho, que é encardido, porque todo cachorro pequeno é bravo, né? Todo pequeno é bravo, né? Todo pequeno é bravo, né? Não, sem nenhuma alusão. Eu sou casado com uma baixinha também e eu apanho todo dia. Mas é outro problema. Então, tem um cachorrinho pequenininho que é bravo, feito não sei o quê. Numa próxima encarnação, ele já vem com outra raça, outra coisa que é dócil. Pode ser pequenininho, né? É um cachorro dócil e tal, sem nenhum problema. Certo? Mas aí, lógico que é uma outra palestra, se você for falar da evolução, né? Que todos nós já fomos minerais, vegetais, animais, e aí vai passar para o hominal. Todo mundo já passou por essas fases, né? Será? Pelo que a gente dá esses cursos, né? Eu dou aula sobre isso. São teorias. É. Existem várias teorias. Oi? A gente não pode... Que depois tem um elo perdido entre a fase de animal E a hominal. a hominal. Então, a gente lá no mineral passou até ser um cristal, depois passou para as plantas a ser uma planta, né? Depois Então, eu Essa sua acredito teoria é muito. uma evolução. É uma evolução. Aí viramos um ser humano, segundo a sua teoria. Não. Não vou fugir disso. Segundo a sua teoria, nós viramos um ser humano com um espírito que dava paulada em cabeça de dinossauro, vivia naquelas cavernas. também já e nós fomos passamos por evoluindo, isso. fomos evoluindo. Hoje nós estamos aqui todos sentadinhos numa casa Exatamente. espírita, ouvindo um velho falando um monte de bobagem, mas nós estamos aqui. É. Quer dizer, é evolução. É evolução. Essa evolução dos primatas. Você pode ver que o gorila ou o primata bem Sim. evoluído dá a impressão que dessa escala de evolução Vai Será passar que a para o gente- hominal, né? O chimpanzé, ele tem 98,8% por cento de DNA Por isso que eu parecido digo, com são o humano. teorias.
segundo a sua teoria, É que nem o Allan Kardec falou, tem coisas que a gente ainda não entende. não Não entende. entende. Se nós viéssemos do macaco, o macaco e o próprio Kardec diz que isso não existe. Ô Caio, Caio é ele, não sou eu. Eu sou deixa muito mais bonito do que ele. Viu, Cássio? Porque a gente tem um livro que aqui também dá curso sobre isso, e lá onde eu trabalho também, chama Iniciação Espírita, e lá tem a evolução dos mundos. Então São uma teorias, coisa é que eu digo, são teorias. Para mim não é teoria, para mim é uma certeza. Assim. Eu respeito, cada um tem a sua É uma teoria, cada um certeza, respeita a sua né? teoria. Mas Essa teoria os que cursos, a né, gente- são dados são dados sobre isso. Essa Não, teoria tudo que bem. você fala, Então, tá no, então pera um pouquinho. na Iniciação Espírita, né, aquele livro amarelo. Então, no nessa sua invisível teoria, do- nós viemos do do macaco? Não, eu Não. acho que ele quis dizer assim, no meu entendimento, né? É porque tem a teoria de Darwin Darwin, e tal. viemos do A macaco. parte material, eu acredito que se mantém mesmo, né? O ser humano tem a genética humana, lá os animais, mas o espírito vai evoluindo. Chega um ponto que ele não consegue mais, o corpo do animal não consegue mais ajudar Dá na vazão, evolução. Aí ele ganha É, consciência e vira homem. ganha consciência, o livre-arbítrio. Eu respeito. É que é bastante Eu respeito coisa para sempre toda e estudar, qualquer né? teoria. Quer dizer, a gente vai encontrar na doutrina algumas coisas que a gente tem que pensar, e eu respeito a teoria da Eliana. Ela tá bem Não, não é minha não, fundamentada. pelo amor de Não, Deus. não, ela que falou, eu tava Isso aí, viu, cara? Fala. Isso aí está escrito no livro No Invisível do Leon Denis. Também. Ele que fala, nós viemos do mineral, depois Eu vegetal, sei depois disso. do mineral. Você É uma sabe. teoria, É é uma uma teoria. teoria. Leon Denis, né? Leon Que Denis. era um cidadão que nasceu espírita. Exatamente. Mas não foi o Espírito da Verdade que falou? O Espírito da Verdade, quem é o Todos- Espírito da Verdade? Jesus. Existe uma teoria dentro do Espiritismo que o Espírito da Verdade nada mais era do que Jesus Cristo. Então, Ele foi o comandante Esse cara- de todos os espíritos esse que tal de Jesus evoluíram Cristo- com Kardec. E ajudaram o Kardec. esse tal de Jesus Cristo era bom para danar, viu? Ele esteve aqui entre nós 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Ele deixou uma filosofia de vida que hoje quase 40% da população do mundo segue. Então, se em 3 anos ele conseguiu pregar uma filosofia que hoje quase 40% da população do mundo segue, que são todos os cristãos todos, tem que ter algum fundamento básico. E o Espiritismo, ele se embasa em tudo aquilo que Jesus disse. Se qualquer coisa que nós buscarmos dentro da doutrina, está em alguma coisa que Jesus nos trouxe, nesses 3 anos que ele teve aqui. Mas para completar, muito gostoso ouvir falar sobre os animais. Obrigada pelo tema. Não, Maravilhoso, eu não né? tenho culpa, viu? O Caio que pediu. Maravilhoso. Eu não escolho o tema. Eu tenho alguns temas, vocês já devem ter ouvido falar, porque toda vez que ele não acha um palestrante que presta, não, é verdade. Então, eu já vim aqui algumas vezes, não sei quantas, mas já vim aqui algumas Muito vezes. bom. E vai vir mais. Desde a Barão do Bananal, né? Barão do Bananal, onde enchia d'água lá, eu fui algumas vezes lá. Cheio de barco. Saiu nadando. Fez a palestra dos 70 anos, nossa. A festa de 70 anos de vocês, eu fui o palestrante. Eu lembro Quantos anos do vocês têm tema, hoje? eu lembro do 84. tema que ele falou. 84. Faz Então, 84, 14 anos atrás eu já dava Você falou do palestra. tema das religiões, como formou um bando, você lembra? Eu lembro Falou do- sobre do Allan tema, Kardec também. Existe uma colônia somente para animais? Não vi? Existe uma colônia somente para animais? Colônia. É difícil te dizer. Existe um local onde esses animais são acolhidos. Não sei se seria uma colônia. Pode até ser chamado nesse sentido. Mas é um local onde eles são acolhidos. Não sei se... não se fala em colônia para animais dentro da doutrina. Mas existe um local onde eles são acolhidos. Apropriado para isso. Né? No Rio parece que tem também a colônia no Rio. Eles são, recebe muito tratamento. Normalmente, nas colônias onde... Eles recebem também. O problema dos animais é que quando nós estamos numa colônia qualquer, nós plasmamos no animal.
Então, é esse animal que é plasmado para a gente. Então, porque você comentou assim, que quando um animal morre, ele fica algum tempo dentro do local. Da casa, Eu vi um estudo de uma senhora que ela via muito com o Chico Xavier, eu esqueci o nome dela. Ela comentou no comentário que dizia que quando um animal morre, ele fica mais ou menos uns 3 ou 4 meses dentro da casa para desvencilhar aquele vínculo que ele tem com O elo de ligação com a família. para tanto a pessoa que tinha um contato com ele como gato ou o animal não sofrerem. Não existe, entenda bem, o Chico Xavier já nos disse, não existe regra geral. O senhor falou 3 ou 4 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 meses, não existe regra geral. A média é 3 ou 4 meses, média, mas não existe regra geral. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é o Chico. Não foi a dona Guilmar, não? É uma senhora de cabelo, deve ser ela mesma. É a dona Guilmar, sim. Do Centro de Perseverança. Ah, não, perseverança? É. Dona Guilmar. Mas pode ser 3 ou 4 meses, eles ficam um tempo. Agora, é difícil dizer 3 ou 4 meses, porque no Espiritismo não existe regra geral. Então, tudo aquilo que o Chico fala, 150 a 250 anos para voltar a reencarnar. Pode ser 1 ano, pode ser 1 século, pode ser... Depende. A média é 150 a 250. Depende da evolução de cada um. Porque, só sabe, existem 25 bilhões de espíritos. 7 ou 8 estão encarnados. 17 ou 18 estão lá em cima. A fila é grande lá em cima. Então, e lá em cima tem um pessoal, uns espíritos grandões, altamente evoluídos, que ficam na boca da fila. Quando a gente chega, porque lá, quando a gente passa na erraticidade, ou seja, do lado de lá, a gente pensa de forma diferente, né? Então, quando a gente chega na boca dessa fila, o cara diz, o que você quer resgatar nessa próxima? A gente fala, eu quero resgatar isso. Eles olham, cara, menos. Resgata isso, se você conseguir até isso. Não pense que... Você vai ter que voltar muitas vezes. Então, se você resgatar isso nessa, numa próxima vai isso, e assim você vai, até que um dia você vai ter asinha. O objetivo de todos nós é a evolução, para que a gente passe a viver em mundos altamente sublimes, onde nós não vamos ter problema nenhum, como nós temos hoje enquanto encarnados. Eu vi um podcast com o Carlos Roberto de Nóbrega. Sim. E ele disse o seguinte, quando nasceu o netinho dele, um deles lá, ele foi no Chico. E o Chico falou que o netinho dele era a reencarnação do pai dele, do Manuel de Nóbrega. Quer dizer, você viu a diferença de... Eu tenho uma tempo, filha, né? viu? Eu quando eu tinha 20 e poucos anos, em 1966, eu perdi, minha mulher, perdemos a minha primeira filha, que chamava Andréa. Um dia, eu tenho uma outra filha, que tem 51 anos, 51, sei. E um dia eu estava com o Mayuri, vocês conhecem Não, Mayuri, Marco Mayuri. Marco Mayuri, dando palestra na casa do Mayuri. O Mayuri não me conhecia, eu conheci o Mayuri, porque ele foi dar uma palestra na casa que eu trabalhava, eu recebi, bati um papo com ele, e ele disse, você também é palestrante? Vai lá na minha casa e tal, a Cidade Ademar, né? Isso. Vai lá dar uma palestra e tal, e eu fui. Quer dizer, nunca tive um contato diferente desse com o Mayuri. Uma vez que eu estou lá no Mayuri, o Mayuri vira para mim e disse assim, a Fernanda vai bem? Fernanda é minha filha hoje. Eu falei, tá bem, por quê? Como é que ele sabe o nome da minha filha? Não, porque ela é a Andréia, que está reencarnada. Minha filha morreu em 66, minha filha nasceu em 75. Olha, Quer dizer, as crianças a gente sabe que reencarnam mais rapidamente, né? Ela voltou a reencarnar na mesma família, porque ela tinha alguma coisa para resgatar, né? viver aqui ainda com a nossa família. E quem falou isso foi o Mayuri, quer dizer, um cara altamente sério, e não sabia da minha vida, não sabia que eu tinha filho, não sabia que eu tinha perdido filho, e muito menos que chamava André e que chamava Fernando. E ele cita o nome das duas. Na outra vez que eu estava lá, ele virou para mim, enquanto você dá a palestra lá, ele fica psicografando. isso, do teu lado. ele tem um mentor, né? Ele fica, você está dando a palestra, ele está psicografando do teu lado.
Há umas tantas, ele virou e falou assim, quem é a Dona Carmen? Minha mãe. Minha mãe. Ela falou, ela está aí. Ela está em todas as palestras, ela deve estar aqui por cima. Deve estar, né? Deve estar. Ela está em todas as palestras com você, porque ela está te ajudando, está te intuindo em todos os sentidos. Que coisa boa, né? Uma outra vez que eu fui lá, ele me passou um bilhete, ele psicografando, me passou um bilhete. A Dona Carmen te manda um abraço. Me passou, eu falando. Quer dizer, são coisas que a gente tem que acreditar, a gente não pode deixar de acreditar, né? Porque primeiro vem de uma pessoa que a gente considera muito séria. Nossa, muito sério. E depois, sem ele ter nenhum conhecimento da minha vida pessoal, da minha família e tal, para falar tudo isso. Ele vem aqui fazer trabalho de cura, né? Ele já me convidou, ele faz um trabalho também lá na Zona Norte, num centro grande que tem Grupo lá. Socorrista Maria de Betânia, que foi domingo passado. Foi domingo passado, eu dei já palestra, algumas palestras lá, até eu, depois da pandemia, eu parei de ir em lugar longe, mas eu já dei algumas palestras lá no Maria de Betânia, e o Chico, o Maiuri vai lá fazer coisa. E um dia ele me convidou, Cássio, vamos comigo lá, é um fim de semana que ele faz isso. Vai de domingo Isso, de manhã. sábado. E Para nós é almoça lá, sábado, né? inclusive, né? Vamos comigo lá, não sei o que e tal, porque dizem que a minha mediunidade é de curso, sei lá, né? Dizem, não sou eu que estou dizendo. Então ele me convidou para ir junto com ele, mas por força de circunstâncias não deu. Meus queridos, muita paz a todos, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Me perdoem se eu falei alguma coisa que vocês não tenham gostado. Me perdoe, dona Eliana, se eu Não, fui contra a sua teoria. adorei a palestra. Não, Tô brincando. Tem Tô isso, brincando. não? Eu tô brincando. Pedir para ele boa. encerrar, né? Já perceberam que eu sou um brincalhão. O que vocês querem que eu faça? Encerramento. Aí é mais caro. Eu fui contratado para fazer palestra. Agora já quero que eu faça. A gente passa a sacolinha, né? A gente passa essa Passa colinha aqui. sacolinha. Oba. Mas olha, só aceito de nota de 20 para cima. Tá? Sacolinha. Ninguém mais tem dinheiro hoje em dia. É. Não, Aceita aceito Pix, Pix. tá? Hoje até os mendigos de rua tem lá Aceita, para Ele já vem com o cartaz. Já vem com o cartaz. O meu Pix é. Independente de qualquer brincadeira, eu acho que é a hora da gente elevar o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre, e agradecer. Porque cada um de nós, vocês e eu, estamos nessa casa recebendo uma energia. Estamos nessa casa recebendo uma energia muito positiva do plano espiritual e uma energia que cada um de nós gerou enquanto esteve aqui. Cada um de nós não percebeu, mas na cabeça de cada um saiu uma fumacinha, que é exatamente a energia que nós estamos exalando dentro de uma casa como essa. E o plano espiritual colocou aqui no meio um grande vaso, e toda essa fumacinha, que é a energia que nós geramos, está sendo colocada exatamente aqui nesse vaso. Então agora é hora da gente olhar para cima e dizer, plano espiritual, por favor, pegue essa energia que está dentro desse vaso e leve para os hospitais, para os asilos, para as creches, para as casas de saúde, para aquelas pessoas que estão morando na rua. Puxa vida, eles fizeram tudo isso e sobrou tanta energia que nós geramos. Então vamos pedir que eles levem essa energia para aquela pessoa, nosso amigo, nosso conhecido, nosso parente, que a gente sabe que está precisando dessa energia. E puxa vida, mesmo assim sobrou ainda energia. Será que essa energia pode vir para nós de novo? Para que a gente possa nos carregar de energia para poder enfrentar a vida do dia a dia. Pai, muito obrigado por isso, o plano espiritual, obrigado por essa condição de nos devolver essa energia e juntar com a energia que o plano maior colocou nesse vaso e fez com que nós todos recebêssemos essa energia e vamos então sair daqui com toda essa energia nas costas. Se nós entramos aqui com uma sacola cheia de problemas, nós vamos tirar dessa sacola todos os nossos problemas e vamos sair daqui caminhando de uma forma erecta, sem nenhum problema. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Vocês querem que eu faça um Pai Nosso para encerrar? É hábito da casa ou não? Eu não sei. Pode ser. Então, eu diria, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal que possa nos afligir.
Obrigado por tudo isso. Que assim A gente seja. agradece. Graças a Deus.